Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Você está na Academia de Pregadores e estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2019 as aulas sobre o tabernáculo, lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Na lição de hoje, na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7 do dia 19 de maio de 2019. Estudaremos sobre o lugar santo. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 9 e o versículo 2, que nos diz o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Verdade prática: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo de Deus. Vamos ao ponto central da nossa lição, que nos diz que sejamos zelosos em nossa vida de serviço e adoração a Deus. Os objetivos da nossa lição, objetivos geral e objetivos específicos são os seguintes. Objetivo geral: conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Os objetivos específicos: conceituar o lugar santo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo e explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 25, versículos 23, 30 e 31. Capítulo 26 do livro de Êxodo também, versículos 31 ao 37, e ainda o capítulo 30 de Êxodo, versículo 1 e os versículos de 6 ao 8. O texto nos diz o seguinte: também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso e as especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Meus queridos, como nós já citamos aqui, desde as nossas primeiras aulas,
no tabernáculo, Deus ditou tudo como deveria acontecer. Deus falou com Moisés cada passo, as medidas, a maneira como deveria se fazer. E não é diferente aqui no lugar santo. No lugar santo, Deus determinou que estivesse 3 móveis da mobília do tabernáculo. No lugar santo, como o texto que lemos, Deus determinou que fossem feitas 5 colunas para manter de pé a entrada do lugar santo. A passagem do lugar santo para o lugar santíssimo seria composta, né, e se compôs de 4 colunas. E Deus determina todas as coisas, até mesmo a maneira como se queimaria o incenso 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. O sacerdote também deveria repor o azeite do candelabro de ouro, a fim de que as lâmpadas estivessem acesas tanto pela manhã quanto pela tarde. Nós vamos perceber, como já falamos aqui em aulas anteriores, que o lugar santo era um lugar onde algumas verdades sobre Deus eram descortinadas. Nós vamos falar sobre isso aqui ao final da nossa aula. A proposta da nossa lição, dessa aula, a 7ª lição, é apresentar o lugar santo, apresentar as cortinas do lugar santo, apresentar o mobiliário do lugar santo, e nós falaremos também sobre essas verdades sobre Deus que eram descortinadas no lugar santo. Eu tenho certeza que será uma aula também muito proveitosa e, com certeza, nós teremos algo na nossa mente, no nosso intelecto, mas também nos nossos sentimentos transformados pelo poder da palavra de Deus. No primeiro ponto, o pastor Elianai Cabral vai tratar sobre o lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. O lugar santo, assim como o pátio exterior, era um lugar de serviço, mas era também um lugar de comunhão com Deus. Então, no primeiro ponto, pastor Elianai Cabral vai falar que este lugar era um lugar de serviço e de comunhão. E ele faz uma pergunta: que lugar era esse? Que lugar era esse? E ele nos responde aqui que o primeiro, né, que é o lugar santo, aparece... Deixa eu mudar a cor dessa caneta. O primeiro, que era o lugar santo, ó, aparece como local de serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Então, os israelitas, eles se limitavam a levar as suas ofertas até o altar de holocausto, mas no lugar santo, que compunha a primeira repartição, né, o primeiro compartimento da tenda da congregação. Nós já mostramos também em aulas anteriores, e na próxima aula nós falaremos também sobre o lugar santíssimo. A tenda da congregação era dividida em lugar santo e lugar santíssimo. E neste lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. O povo não tinha acesso. Eu disse em aulas anteriores que, geralmente, o ofertante chegava na porta do tabernáculo, colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente os pecados do ofertante eram transferidos para o animal, e o animal era levado pelo sacerdote que imolava o animal, imolava a vítima no altar de holocausto. Porém, o ofertante ou o povo, é lógico, não de maneira desregrada, eles tinham acesso também ao altar de holocausto e à pia de bronze. Havia um trânsito mínimo, sem dúvida, pequeno de pessoas nesse lugar. Entrava-se com a autorização dos sacerdotes, sem dúvida nenhuma, mas eles podiam entrar. Porém, na tenda da congregação, somente o sacerdote podia entrar. E nós vamos ver que o pastor Elianai Cabral nos coloca nessa 7ª lição, que isto separava aquilo que é santo do que é profano. Então, este lugar, o lugar santo, ele era este local onde se apresentava um serviço a Deus e só os sacerdotes entravam neste lugar. No segundo parágrafo, o pastor Elianai Cabral nos coloca um lugar de serviço e adoração. E é muito importante nós entendermos essa questão de serviço e adoração. Às vezes nós confundimos e achamos que o serviço que nós prestamos para Deus
para Deus é desvinculado com a adoração. Na verdade, tudo que nós fazemos tem que estar vinculado à adoração. Porque o que é adoração? Adoração é diferente de louvor. Passam pelo mesmo viés, pelo mesmo caminho. Mas louvar é agradecer a Deus, é engrandecer o seu nome por aquilo que Deus faz. O salmista diz: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Adorar a Deus é engrandecer-lhe por aquilo que Ele é. Então, todo o serviço que nós prestamos a Deus deve ser prestado não simplesmente como uma atitude de estar trabalhando para Deus, mas como uma atitude de adoração, de reconhecimento que o Deus para o qual nós estamos prestando um serviço é o Deus verdadeiro e por isso ele merece o serviço que estamos prestando como forma de reconhecimento da sua divindade. Então, o lugar santo era um lugar de serviço e de adoração. O pastor Elianai Cabral nos coloca que era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também um lugar de adoração e profunda reverência. Ali naquele lugar eram ministrados sacrifícios ao Senhor. Na verdade, nós vamos perceber nessa nossa lição que quando nós falamos que eram ministrados sacrifícios ao Senhor neste lugar, nós precisamos entender que no lugar santo não havia a queima de sacrifícios. Esse sacrifício aqui, que o pastor Elianai Cabral coloca, é por causa do incenso que era queimado naquele lugar. Porque no lugar santo se queimava o incenso, no altar de incenso, que era feito de madeira de acácia e revestido de ouro. No terceiro parágrafo, pastor Elianai Cabral vai nos colocar sobre o propósito do lugar santo. O propósito do lugar santo era revelar essas verdades sobre Deus. Embora o pastor Elianai Cabral também nos coloque aqui no comentário que a cada violação, eu vou colocar isso aqui até de uma outra cor, para a gente perceber, ó, a cada violação individual ou familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava diante de Deus um sacrifício. Na verdade, todos os sacrifícios que eram oficiados no tabernáculo eram oferecidos no altar de holocausto, que estava lá fora. Não havia sacrifícios sendo oferecido no lugar santo. O lugar santo era o lugar onde a revelação de Deus se dava. O lugar santo era o lugar que nos ensina sobre satisfação. O lugar santo é o lugar que nos ensina sobre adoração, sobre reverência, sobre intercessão. Não se oferecia sacrifícios ali no lugar santo. Então, qual era o propósito do lugar santo? Demonstrar revelações sobre Deus. Revelar coisas magníficas sobre Deus. O lugar santo era o lugar onde o incenso era queimado, onde o cheiro suave do incenso era percebido, onde o cheiro suave do incenso era apresentado diante de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco o que cada móvel desse do lugar santo, o que cada mobília do lugar santo significa para nós numa tipificação à pessoa de Cristo. Segundo ponto da nossa lição, as três peças que compunham o interior do lugar santo. Eu vou tratar dessas três peças, fazer aqui uma passagem pelo comentário do pastor Elianai Cabral e depois, mais ao final da aula, eu vou mostrar essas três peças e faremos alguns comentários que são muito oportunos se fazer sobre essas três peças do lugar santo. Então, primeiro vamos pensar no mobiliário do lugar santo. Então, nesse lugar santo, haviam três peças que compunham um ambiente perfeito de adoração, e eu achei interessante a maneira como o pastor Elianai Cabral coloca isso aqui, um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. Era um ambiente perfeito que nos mostra esses três tipos de atitudes da vida cristã que são muito importantes no exercício da vida cristã. Oração, intercessão, adoração e louvor. O primeiro móvel
que estava no lugar santo era o castiçal de ouro, ou o candelabro de ouro. O candelabro de ouro tinha 7 lâmpadas, e as 7 lâmpadas produziam uma só luz. As 7 lâmpadas estavam acesas ao mesmo tempo, elas produziam uma só luz, uma só claridade. Nunca uma lâmpada se apagava sozinha, porque quando nós mostrarmos aqui a imagem do castiçal, nós vamos perceber que quando o azeite enchia o castiçal, o sacerdote enchia pela haste central, então o azeite enchia todas as hastes ao mesmo tempo, e quando o azeite também ia acabando, ele ia se esvaziando em todas as hastes ao mesmo tempo. Então, não obstante serem 7 lâmpadas, mas eram uma só luz, uma só claridade. O segundo móvel, ou a segunda mobília do lugar santo, era a mesa dos pães da proposição. Nós vamos falar um pouco sobre esses pães, vamos mostrar que eles eram pães sem fermentos, eram pães que o azeite, o incenso tinha que ser derramado sobre ele, e vamos pensar um pouco sobre esse tipo de coisa. Então, o que nós precisamos visualizar, que eu quero que você visualize, é que ao entrar no tabernáculo, à esquerda, do lado sul, estava o candelabro de ouro, à esquerda o candelabro de ouro, à direita, que era o lado norte, estava a mesa dos pães, e à frente, já chegando para a entrada do lugar santíssimo, estava o altar de incenso. Como já falamos aqui na leitura bíblica em classe, tanto o candelabro tinha que preencher de azeite pela manhã e à tarde, assim como no momento em que o sacerdote fizesse esse tipo de trabalho, ato contínuo, ele também queimava incenso, tanto pela manhã quanto pela tarde. O terceiro móvel, no nosso quarto parágrafo, então, o altar de incenso. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Pastor Elienay Cabral nos coloca que este véu tinha o objetivo, de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Então, havia lá no pátio externo o altar de holocausto, a bacia de prata, ou a pia de bronze, aliás, o altar de holocausto, a pia de bronze, e logo à frente estava a entrada do lugar santo. E havia um véu que demarcava esse espaço do pátio e o lugar santo. E na leitura bíblica em classe nós vemos como que este véu era feito. Haviam aquelas 4 cores, a cortina era feita com aquelas 4 cores que aparecem desde o portão do tabernáculo, como nós já falamos, que era o branco, azul, púrpura e carmesim, que aponta para a plenitude do ministério de Cristo. Havia 5 colunas ali em frente, havia 5 colunas para sustentar aquela entrada. Então, o primeiro véu deixava patente, como nós falamos, o propósito sacro daquele lugar, porque ele separava. O povo tinha acesso ao pátio externo, mas ao lugar santo só o sacerdote podia acessar. E no lugar santíssimo só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano. Havia também um segundo véu, que já era o véu que delimitava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, o segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Dali para frente, no lugar santíssimo, como acabamos de falar, somente o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano. Então, a lição deste domingo, do dia 19 de maio, a lição, que é a nossa 7ª lição, trata deste lugar santo. Nós vamos pensar sobre os móveis deste lugar santo, como a gente tem feito durante as nossas aulas, a partir da apostila que a gente tem, nós vamos pensar sobre esses móveis. Então,
pensemos que, algo que não pode esquecer, na última aula eu falei sobre isso, me parece que pelo menos 2 vezes, nós precisamos lembrar que a entrada do tabernáculo era conhecida como o caminho. O caminho, aquele pátio onde estava o altar de bronze, o altar de holocausto e a pia de bronze, eram conhecidos como o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O lugar santo era conhecido como a verdade, porque algumas verdades de Deus eram descortinadas no lugar santo. Dessa forma, então, nós temos a entrada, que é o caminho, e a salvação, que nos traz o poder do sangue. Falamos sobre isso no altar de holocausto, é onde experimentamos o poder do sangue, o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, então cuida do nosso passado, o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, então cuida do nosso presente, e o sangue de Jesus que nos justifica para sermos salvos da ira, que cuida do nosso futuro. E os textos que demonstram isso estão na a primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, que Paulo fala que fomos perdoados por ele, por quem recebemos perdão dos nossos pecados. Então o sangue de Jesus cuida do nosso passado. O texto que nos mostra que o sangue de Jesus cuida do nosso presente é a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, que diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Isso está no presente, nos purifica de todo o pecado. E o texto que mostra que o sangue de Jesus cuida do nosso futuro é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 9, se não me falha a memória, quando Paulo diz que se fomos salvos por ele, seremos justificados pelo seu sangue para sermos livres da sua ira. Isso aponta para o nosso futuro. Então experimentamos o poder do sangue, onde experimentamos a total purificação, a morte de nós mesmos e da carne. O altar de holocaustos é o lugar onde a carne morre, que nos permite ir adiante e provar da fonte, que é a pia de bronze, o lugar onde somos purificados. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então provamos do poder da palavra do Deus vivo que nos purifica. Então, como nós falamos, se nós entramos pelo caminho, se matamos a carne no altar de holocausto, se fomos purificados na pia de bronze, isso quer dizer que estamos prontos para conhecer as verdades sobre Deus que são descortinadas no lugar santo. Então, este é o lugar santo, como eu disse, com as suas 5 colunas que sustentam a entrada do lugar santo. Lá atrás, na entrada do lugar santo para o lugar santíssimo, nós temos 4 colunas que estão sustentando, mas nós vamos nos ater, na aula de hoje, ao lugar santo. Como já falamos, ao entrar no santuário, ao entrar no lugar santo, à esquerda estava o candelabro de ouro. O candelabro fala de iluminação, o candelabro fala de revelação. O candelabro é onde nós recebemos a revelação, onde nós conhecemos verdadeiramente a Deus. E o candelabro tem algumas coisas a nos ensinar que são muito importantes. Primeiro, porque o candelabro é o tipo da igreja. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava andando entre os 7 castiçais, que representam as 7 igrejas da Ásia. Então, o candelabro é o tipo da igreja. O candelabro era composto, então, de uma base, ele era de ouro maciço, composto de uma base de ouro maciço. Essa base de ouro maciço fazia com que ele tivesse um suporte para que ele ficasse fixo ao chão. O candelabro era composto de uma haste central,
que é essa haste aqui, ó. Essa haste central e mais 6 hastes que saíam desta haste central. 3 de um lado e 3 de outro. Havia ao topo o lugar onde a lâmpada, a luz, né, iluminava, que a Bíblia chama, o texto bíblico que lemos, chama de maçãs, eram 7 maçãs. Essa estrutura das hastes eram ocas, então era um tubo onde se enchia de azeite e havia um pavio também que ficava nessas hastes a fim de manter o fogo aceso. Nós precisamos entender do candelabro é que quando o sacerdote ia derramar o azeite sobre o candelabro para encher, ele derramava na haste central. Então, o azeite era derramado nessa haste central. E aqui, a partir da força da gravidade, uma vez que a haste central era também oca, o azeite descia. Então, o azeite descia pela haste central. E quando ele chegava na base, ele começava a encher as demais hastes. Ele enchia uma, e a proporção que ele ia enchendo, essas hastes iam se enchendo de forma igualitária. Por quê? É só nós pensarmos na força da gravidade. Então, a proporção que esse ia enchendo também as demais hastes, da mesma forma. Como eu disse, a proporção que ia esvaziando, também se esvaziavam da mesma forma. De modo que, quando esta haste central estava cheia, as outras hastes também estavam cheias. Percebamos que no candelabro nós temos 7 hastes. A primeira, que é a haste central. Nós temos a segunda haste do lado direito, a terceira do lado esquerdo, a quarta do lado direito, a quinta do lado esquerdo, e nós temos aqui a sexta, aliás, nós temos a primeira, segunda, terceira, nós temos 6 hastes aqui. São 6 braços, aliás. Perdão que essa primeira haste, ela não está aqui embaixo. Eu preciso contar essa primeira haste com as hastes que estão em cima. Então, é uma haste central, são 7 hastes, uma haste central, que é esta, e mais 6 hastes ligadas a ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós já falamos que na numerologia bíblica, o número 6, na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem. É o número do ser humano. Então, no candelabro de ouro, nós temos representado, isso aqui é uma seta, nós temos representado o seguinte ponto: a haste central representa Cristo. Porque a haste central é o sustentáculo de todas as demais hastes. É através da haste central que o azeite também descia para alimentar todas as demais hastes. A haste central está ligada a essa base, ao fundamento. Então, essa haste central representa Cristo. As outras 6 hastes, como nós falamos, o número 6 é o número do homem, as outras 6 hastes representam a igreja. O que nós aprendemos com o candelabro? Que o candelabro, sendo ele o tipo da igreja, ele representa a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que é formada por homens, representada nas 6 hastes, mas que está fundamentada em Cristo. A igreja que recebe o azeite do Espírito Santo, porque ela está alicerçada em Cristo. Todas as bênçãos que nós, como igreja, recebemos, só recebemos porque estamos ligados a Cristo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Então, o candelabro é o verdadeiro tipo da igreja. Se nós percebermos, a haste central tinha uma lâmpada e que ela brilhava, assim como as outras 6 hastes também brilhavam. Mas as outras 6 hastes só brilhavam
porque o óleo que promovia a luz nessas 6 hastes era derramado pela haste central. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E o candelabro representa essa luz que a igreja deve ser para o mundo. Mas a igreja só consegue ser esta luz se ela estiver ligada em Cristo. Então o candelabro é verdadeiramente uma grande tipificação da igreja de Cristo Jesus. A mesa dos pães da preposição. Essa mesa dos pães, o Senhor deu todas as medidas dela e haviam 12 pães que estavam sobre essa mesa. Cada um desses pães representava uma das tribos de Israel. A mesa dos pães fala de satisfação. Veja que essas verdades sobre Deus que nós falamos, ou sobre Cristo, estão sendo reveladas no lugar santo. A primeira verdade é que Cristo nos traz revelação no candelabro de ouro. Cristo nos traz iluminação neste candelabro de ouro. A segunda revelação é que Cristo nos traz satisfação na mesa dos pães da preposição. Em Cristo é possível estarmos satisfeitos. Em Cristo é possível termos plenitude. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora, como eram esses pães? Esses pães eram 12 pães. Levítico capítulo 24, versículos 5 a 8, tem as prescrições de Deus de como o sacerdote deveria fazer esses pães. Esses pães eram feitos de flor de farinha. Flor de farinha, ou seja, aquilo que é da terra. Flor de farinha era aquilo que é da terra. Ou aquilo que é natural. Demonstrando que a satisfação que Jesus promove na nossa vida é uma satisfação natural. É uma satisfação para se viver aqui nessa terra. Tem muita gente que só espera ter a satisfação nas mansões celestiais nos céus, mas é possível estar satisfeito enquanto estamos vivendo na terra. Os pães eram também assados, falam de agonia e sofrimento, para que o Senhor Jesus nos produzisse essa satisfação, ele passou por agonia e sofrimento. Os pães eram sem fermento, isso fala de nada que é artificial. A vida cristã não pode ser composta de coisas artificiais. O pão também fala de 2 décimos, são 2 porções de 10. Nós já falamos em aulas anteriores que o número 10 tipifica responsabilidade. E nesses pães estavam representadas aqui 2 décimas, 2 porções de 10, ou seja, a responsabilidade humana e a responsabilidade de Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Cristo, como nós falamos lá nas 60 colunas do tabernáculo, nas 60 estacas da cerca do tabernáculo, Cristo cumpriu as nossas responsabilidades. Onde nós falhamos, ele cumpriu a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos também ter responsabilidade com a vida cristã. E esses pães eram borrifados com incenso puro, que é um outro ensinamento. Então, os pães eram de flor de farinha, aquilo que vem da terra, eram assados, falam de agonia e sofrimento, era sem fermento, nada artificial, eram de 2 décimos, 2 porções de 10, e eram borrifados com incenso puro. Agora, esses pães borrifados com incenso puro, o incenso, ele tinha um aroma muito doce. Um aroma muito doce. Então, a mesa dos pães sem fermento fala de satisfação, a alma já está satisfeita. O incenso puro, ele tem um aroma muito doce, mas um gosto muito amargo. Sabe o que isso nos ensina? É que os pães sem fermento, eles têm borrifados com incenso puro, eles têm um aroma doce, um cheiro suave, mas um gosto amargo. Paulo fala que nós somos o bom cheiro de Cristo. A vida cristã é envolta por isso. O cheiro é suave. Ou seja, o crente, ele precisa ser agradável, ele precisa ser um bom cidadão, ele precisa ter este cheiro suave, mas o gosto é amargo. Não é fácil ser crente. Ser crente é uma batalha que nós vivemos 24 horas por dia. Então, na vida cristã,
Aqui nos pães da proposição, nós já estávamos aprendendo que isto é a vida cristã. Embora o cheiro seja suave, embora o crente tenha que ser agradável, tenha que ser um bom cidadão, o gosto é amargo. Não é fácil viver, muitas vezes, os problemas da vida cristã. O próprio apóstolo Pedro falou que se vós sois vituperados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vós. O terceiro móvel do lugar santo era o altar de incenso. O altar de incenso fala do lugar onde Deus é exaltado. Fala de oração, fala de intercessão. Então, quais são as verdades que nós aprendemos no lugar santo? A primeira verdade que nós aprendemos no lugar santo, ao entrar à esquerda, é que Cristo nos traz revelação, nos traz iluminação. A segunda verdade na mesa dos pães é que Cristo nos satisfaz. Na mesa dos pães nós aprendemos também que ser crente é ter um cheiro suave, mas a vida cristã tem um gosto amargo, lutas, provações, dificuldades. No altar de incenso, Cristo é a nossa intercessão, é onde nós o adoramos, onde nós o exaltamos. E por fim, para nós finalizarmos a aula de hoje falando sobre o lugar santo, nós precisamos pensar sobre os 5 postes que davam fundamentação, davam firmeza para a entrada do lugar santo. Deus mandou que se fizesse 5 colunas. 5 colunas davam sustentabilidade. Essas 5 colunas representam os 5 ministérios da igreja. 5 ministérios ou 5 funções ministeriais. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, Paulo, além de descrever as funções ministeriais, ele descreve qual a motivação de Deus ao dar ministros para a sua igreja. Mas Paulo começa dizendo o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E ele vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, a fim de que cresçamos em tudo. Então, o próprio apóstolo Paulo vai nos mostrar, e esses 5 postes, ou 5 colunas do Santo dos Santos, que é o lugar onde as verdades sobre Deus são descortinadas, representa os 5 ministérios da igreja. Isso quer dizer que são os ministros da igreja, são os servos do Senhor chamados por Deus para ministrar diante do seu povo. Nós, os ministros, somos responsáveis por guardar as verdades sobre Deus que estão sendo reveladas no lugar santo. Então, as verdades sobre Deus são sustentadas. A Bíblia chama a igreja de coluna da verdade, baluarte da verdade. E essas verdades são sustentadas, são guardadas, são protegidas por esses ministérios da igreja. Então, pensemos, eu não vou me ater aqui às questões ministeriais, porque embora nós colocamos isso aqui na apostila, mas isso aqui serve para um estudo mais direcionado e com um tempo maior somente sobre o tabernáculo. Mas esses 5 ministérios são representados pelos dedos das nossas mãos. O apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. O apóstolo é como o polegar, que consegue tocar todos os demais dedos. Então, o apóstolo é o enviado. A palavra apóstolo do grego quer dizer apostolê. O maior representante do apóstolo que nós temos aqui é o missionário, que nele estão abarcadas todas as demais funções. O profeta, como diz o nosso dedo indicador, é aquele que acusa o pecado do povo, mas aponta o caminho da restauração. O evangelista é como o maior dedo da nossa mão, é a maior função, a mais sublime, aquele que ganha almas. O pastor é como o dedo anelar, é o dedo do compromisso, tanto do casado quanto do noivo. O pastor é aquele que se compromete com a igreja, é aquela pessoa que quando você precisa de alguma coisa, é a primeira pessoa que te vem à mente no contexto da igreja, é o pastor. E o mestre é como o menor dedo, dedo mínimo da nossa mão, que às vezes não é nem percebido, é como o professor de escola dominical, que às vezes não é percebido, às vezes nem é reconhecido,
mas só Ele pode entrar nos menores orifícios para limpar e tirar toda a sujeira a fim de revelar a verdade da palavra de Deus. Então esses 5 ministérios da igreja são responsáveis por guardar, por manutenir e proteger as verdades de Deus as verdades de Deus que estão sendo reveladas no lugar santo. Meus queridos, chegamos ao final da nossa aula e nós aprendemos que o lugar santo é o lugar onde as verdades de Deus são descortinadas. É o lugar onde recebemos iluminação, revelação, é o lugar onde somos satisfeitos, é o lugar onde aprendemos que a vida cristã tem um cheiro suave, mas um gosto amargo. É o lugar onde Cristo é a nossa intercessão, onde nós oramos, onde nós clamamos e adoramos a sua presença. Na aula que vem estudaremos sobre o Santo dos Santos, o lugar onde a glória de Deus estava, onde a presença de Deus era uma realidade a envolver a vida do sumo sacerdote. Que Deus te abençoe e que cada uma dessas revelações sejam dadas à sua vida, à sua mente e ao seu coração. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.